Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Nesse encontro, nós vamos realizar mais uma reflexão em torno dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Antes de nós começarmos, nós vamos nos preparar para o nosso estudo com uma prece. Então nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e vamos pedir a Jesus que nos abençoe nesse momento, que nos ajude na compreensão dos estudos que vamos fazer, que nós possamos ser intuídos e que essas reflexões possam fazer sentido na nossa vida e nos ajudar a termos uma existência melhor. Fique conosco, Jesus, nos abençoe, hoje e sempre. Bom, hoje a nossa reflexão será em torno do capítulo 13, cujo título é Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Allan Kardec ele vai selecionar duas passagens do Evangelho de Mateus. A primeira está lá no capítulo 6, versículos de 1 a 4. E essa passagem diz assim: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Mas Kardec também seleciona uma outra passagem que está relacionada com essa primeira, né? E com o assunto que ele vai tratar nesse capítulo. E essa passagem, Mateus começa dizendo que quando Jesus desceu o monte, uma grande multidão o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, poderás curar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. E aí Jesus diz para aquele ex-leproso: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, olha só, né? Por que será que Jesus está fazendo esses comentários, está passando essas orientações? Bem, Jesus, ele está fazendo essas orientações por causa dos abusos dos religiosos. Abusos que eram praticados naquela época, relacionados com a doação das esmolas. Então, essa primeira passagem aí de Mateus, é importante que a gente explique, ela acontece quando Jesus ele está proferindo o Sermão do Monte. E a segunda? A segunda acontece quando Jesus termina o Sermão do Monte e está descendo aquele monte, né? Então, é importante a gente lembrar que o Sermão do Monte ele é constituído de duas partes principais. Apesar de nós conhecermos mais a parte que trata ali das bem-aventuranças, né? Ele tem uma outra parte também. Então, na primeira, nós temos
as bem-aventuranças, que são chamadas assim por causa da palavra inicial usada por Jesus, né? Onde Jesus traz ali uma relação das qualidades, das virtudes, das disposições necessárias as que nós devemos desenvolver para entrarmos no reino dos céus, ou seja, para estarmos bem no plano espiritual. Então ele fala lá que quem as realizar será bem-aventurado, ou seja, será feliz lá no plano espiritual. E na segunda parte desse sermão? Nessa segunda parte, Jesus exorta os discípulos a empregarem as boas qualidades que Deus lhes deu em benefício dos semelhantes, sem se deixar corromper. Por isso que Jesus fala sobre o sal da terra. E também para não ocultarem esses valores espirituais. Por isso que Jesus fala, né, sobre a luz do mundo. Então, a primeira passagem, ela está relacionada com a segunda parte do sermão, com as orientações que ele deu ali para os discípulos. E Jesus, ali, nessa passagem, ele está nos orientando para nós não fazermos alarde quando nós praticarmos as boas ações. Então, nessa passagem, onde Jesus recomenda aí, né, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, tem a ver com o alarde que naquela época aquelas pessoas, aqueles religiosos costumavam fazer, né? Por isso que ele fala lá no texto dos alardes nas sinagogas, nas ruas, né? Quando eles doavam ali uma esmola. Por isso que Jesus fala, não fazeis soar a trombeta diante de vós. E por que Jesus está falando das trombetas aí, né? Por causa de uma prática que alguns religiosos adotavam. Eles anunciavam as suas doações. É isso que Jesus chama de hipocrisia, né? Porque eles faziam as suas doações ali, né, o bem para alguém, e eles chamavam ali a atenção das pessoas para os benefícios que eles estavam praticando, a fim deles serem elogiados. Então, para eles chamarem a atenção, eles efetivamente tocavam aquelas trombetas, né? Faziam parte ali daqueles costumes. Então, a mesma coisa acontece com aquela pessoa que foi curada da lepra, onde Jesus recomendou para ela que ela não alardeasse o fato, mas que ela fosse cumprir as recomendações da lei, né? Fosse lá, se apresentasse aos sacerdotes lá no templo, para que aqueles sacerdotes a avaliassem, confirmassem a sua cura e ela pudesse voltar a viver ali em sociedade. Então Kardec, ele vai começar explicando, né, essas passagens ali, falando sobre a importância de se fazer o bem sem ostentação. Então ele vai falar assim, olha, que existe um mérito muito grande em fazer o bem sem ostentação. Quer dizer, sem a gente ficar se exibindo, né, naquele bem, naquela postura adequada, ajudando as outras pessoas, né? Ele disse que o mérito é maior ainda se nós conseguirmos ocultar as nossas boas ações, evitando mostrar para a sociedade que nós somos benevolentes, que nós ajudamos, que nós somos pessoas bondosas. Kardec, ele diz que essa atitude mais discreta, mais oculta, demonstra uma grande superioridade moral, né, daquele que age dessa forma.
ele fala que quando nós mostramos, né, essa prática do bem, né, realizamos essa prática do bem, ela precisa ser realizada como algo natural, né? E que a gente não deve ficar ali aguardando um reconhecimento, os elogios das outras pessoas quando nós fazemos aí, né, uma ação no bem. Ele diz também que muitas pessoas, elas só ajudam para poderem bradar por toda parte o benefício que é realizado, né? Então ela faz o bem não pelo bem, mas com segundas intenções. Ele diz que nós não devemos ficar buscando a aprovação das pessoas ao fazer o bem, né? Fazer o bem para ser reconhecido, né? Aprovado, né? Pelas pessoas. Mas que a gente tem que buscar, em primeiro lugar, a aprovação de Deus. Porque é assim que nós demonstraremos a nossa fé em Deus. E que nós vamos ter a garantia de que aquele bem praticado, ele vai nos ajudar ali na nossa vida futura, né? Realmente seremos recompensados na vida futura. Então, há um dito popular, né, que diz assim, que o bem, ele não faz alarde, porque ele usa sandálias de veludo. Então, ele caminha silenciosamente. Ninguém percebe. Ao contrário do orgulho, ao contrário do egoísmo, que usam calçados barulhentos, né? Para que todos percebam que eles estão passando e vejam ali as suas ações. Então Kardec vai dizer para a gente ali, nesse capítulo, que a ação do bem, praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além dela ser uma caridade material, ela também é uma caridade moral. E ele fala que a caridade moral, ela precisa estar junto com a caridade material. E quando que isso acontece? Ele diz assim, olha, que quando nós fazemos a nossa doação, né, ali, e cuidamos de não ferir a suscetibilidade da pessoa que está recebendo ali a ajuda, né, quando nós doamos sem ferir o amor próprio daquela pessoa, quando nós resguardamos ali a dignidade daquela pessoa, nós estamos agindo com caridade moral. Então, a caridade moral, ela implica nesses cuidados aí, né? Quando nós estamos fazendo a nossa doação, a nossa ação no bem. Quando nós doamos e nos deixamos influenciar pelo orgulho ou pela vaidade, aquele que recebe, ele acaba sendo atingido e ele se sente humilhado naquela situação. E muitas vezes ele recebe aquela ajuda porque ele está necessitado, ele precisa daquilo. Mas aquela situação fere a sua dignidade. Então, a pessoa que pratica a verdadeira caridade, quando ela doa alguma coisa, junto com esse bem material, com essa ajuda material, ele usa de palavras brandas, de palavras afáveis, que coloca o beneficiado à vontade para receber e estar à vontade na presença daquele benfeitor. É isso que significa essas palavras de Jesus. Não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Kardec, nesse capítulo também, ele vai falar sobre os infortúnios ocultos, ou seja, sobre todas aquelas situações de tragédia, onde as pessoas elas estão passando por grandes dificuldades e momentos de infelicidade. Então, Kardec diz assim, olha, que nas grandes calamidades, a caridade, ela se emociona, né? E se observa impulsos generosos de muitas pessoas que acabam ajudando ali, né? No sentido de reparar aqueles desastres ali que aconteceram. Mas
ele fala que a gente não pode perder de vista que também existem os desastres gerais, as situações que acontecem todos os dias. Porque veja, há pessoas que estão em um leito doentes e não tem ninguém que cuide delas, né? Existem pessoas que não têm um alimento, né, para fortalecer o organismo físico. Tem pessoas que não têm onde morar. Então ele fala assim, olha, isso são casos que nós vemos todos os dias. E que é importante nós desenvolvermos uma generosidade, né? Que a gente descubra a importância de agir e minimizar esses sofrimentos, sem que essas pessoas peçam uma assistência, que a gente vá e ajude. Kardec também traz nesse capítulo, provavelmente, né, porque ele conhecia ali a pessoa, ele traz para a gente um exemplo da prática da caridade, e sendo executada da forma mais discreta. Então ele fala ali de uma mulher de ar muito distinto, de traje simples, e que ela vai praticar ali a caridade e junto com ela, ela leva a sua filha, né, uma adolescente. E diz que quando ela chega ali na casa de uma família muito assim modesta, de uma família muito simples, ela, sem dúvida, ela é conhecida daquela família. Porque quando ela chega, ela é saudada de uma forma muito respeitosa por todas as pessoas que viviam naquela casa humilde. Ali, ela encontra uma mãe cercada de muitas crianças que são os seus filhos. Todos ali ficam felizes ao ver aquela mulher discreta, porque ela traz consigo os bens, alimentos que vão ajudar aquela família. E quando ela vai fazer ali a doação, ela faz de uma forma muito meiga, usando ali palavras consoladoras, que fazem com que aqueles seus protegidos aceitem o benefício sem sentir vergonha, sem corar, né, sem diz Kardec. O pai ali daquela família, daquelas crianças, está hospitalizado. E enquanto ele permanece lá, aquela mãe, ela não consegue só com o seu trabalho prover todas as necessidades daquela família. Mas graças àquela senhora bondosa, aquelas pobres crianças, elas não vão sentir frio, elas não vão sentir fome, aquelas crianças menorzinhas, elas vão ter o leite para se alimentar. E aí Kardec fala assim, olha aqui, quando aquela senhora distinta, ela sai daquela casa humilde, sabe para onde que ela vai? Ela vai lá para o hospital, onde aquele pai está hospitalizado. Ela vai para lá para levar um reconforto para aquele homem. Ela vai para lá para tranquilizá-lo quanto à sorte da sua família. Aí Kardec pergunta assim, qual o nome daquela senhora distinta? Onde que ela mora? Ninguém sabe, Kardec responde. Agora, aquelas pessoas infelizes, né, que ela ajuda, para eles ela é um anjo da consolação. E Kardec nos dá a entender que essa senhora, ela é uma pessoa de muitas posses, né? Então ele pergunta assim, por que ela usa aquele traje tão singelo? Aí ele responde, para não insultar a miséria com o seu luxo. E aí ele pergunta, por que ela se faz acompanhar da filha? E ele responde, para que ela aprenda como se deve praticar a beneficência. Então, olha só, né? Ela está ensinando para aquela menina como se deve praticar a caridade. Então, esse fato que é narrado pelo próprio Allan Kardec, provavelmente se refere a alguém que ele conhecia, alguém que ele presenciou a ação.
e é uma atitude correta da prática da caridade. E aí Kardec traz esse relato para nos ensinar como nós também devemos agir. Depois disso, Kardec, nesse capítulo, ele faz como ele faz nos demais. Ele coloca ali as instruções dos Espíritos, que são mensagens que ele recebeu em épocas e em locais diversos. Não são mensagens apenas recebidas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era, né, o centro que Kardec dirigia lá na cidade de Paris. Mas são mensagens onde ele tem todo um cuidado de analisar, de confrontar ali o conteúdo com as orientações dos espíritos, né, que os espíritos deram lá em O Livro dos Espíritos, que é um livro que contém a base da doutrina espírita. E a primeira mensagem que ele seleciona para esse capítulo fala sobre a caridade material e a caridade moral. E quem dita essa mensagem é um espírito que se intitula como Irmã Rosália. Kardec recebeu essa mensagem no ano de 1860 na cidade de Paris. Esse espírito, ele é importante que a gente ressalte, quando ela esteve reencarnada aqui no nosso mundo, ela fez um lindo trabalho de ajuda às pessoas necessitadas. Ela trabalhava num local bastante precário na cidade de Paris, né, naquela segunda metade do século XIX. Ela ajudava muitas pessoas. Então ela tem ali o que nós chamamos de autoridade moral, né, para falar sobre esse assunto, pelo tipo de vida que ela teve aqui no nosso mundo, pela dedicação que ela teve aos mais necessitados. E ela começa a mensagem dizendo assim, que é muito importante que nós nos amemos uns aos outros, que nós façamos aos outros o que nós quereríamos que os outros fizessem por nós. Ela nos chama a atenção dizendo assim, olha aqui, toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Ela diz pra gente uma coisa muito importante. Ela fala assim, olha aqui, se esses preceitos eles fossem seguidos aqui no nosso mundo, nós não teríamos mais os ódios, nós não teríamos mais ressentimentos, nós não teríamos mais aqui a pobreza, porque muitas pessoas seriam beneficiadas com o supérfluo que sobra muitas vezes da nossa mesa, né? Da nossa casa, né? E que muitos ali não têm. Ela também vai nos explicar sobre a caridade moral. Então ela fala pra gente assim, olha, a caridade moral, ela consiste principalmente em nós nos suportarmos uns aos outros. E isso é o que menos nós fazemos aqui nesse mundo. Ela fala pra gente. Ela diz que existe um mérito muito grande quando nós, por exemplo, nos calamos diante daqueles que nos agridem, sem revidarmos com o mesmo mal. Ela fala que tem um mérito muito grande nós nos fazermos de surdos quando uma palavra zombeteira escapa do lábio de alguém habituado a escarnecer. Ela diz que tem um mérito muito grande nós não vermos o sorriso de desdém com que algumas pessoas nos recebem, supondo que são superiores a nós. E ela diz também que há um mérito muito grande nós não darmos atenção ao mal proceder de outras pessoas. Ela fala que tudo isso é caridade moral. E ela também nessa mensagem, ela dá um depoimento, dizendo que quando ela chegou no plano espiritual, depois da desencarnação, ela encontrou lá muitas pessoas que ela ajudou aqui na Terra.
né? E que lá ela encontrou uma pessoa que ela ajudou, mas que espiritualmente ela estava numa condição melhor. E que foi essa pessoa que a ajudou quando ela precisou de um auxílio. Então veja, espiritualmente, aquela pessoa que estava numa situação aqui de necessidade do nosso mundo, no plano espiritual, moralmente ela estava numa situação melhor. Então ela fala pra gente assim, olha, para que a gente se lembre que hoje nós ajudamos, mas amanhã nós é que poderemos estar precisando de ajuda. Então ela fala assim pra gente que todos nós somos irmãos. Então que nós precisamos pensar sempre nisso, antes de nós repelirmos o leproso, o mendigo, né, aquelas pessoas mais simples. Ela diz assim que a caridade moral é o respeito ao próximo. Outra mensagem também que Kardec seleciona para esse capítulo, ele dá o nome de a beneficência. E quem dita essa mensagem é um espírito que se chama Adolfo, e ele foi bispo de Argel. Kardec recebeu essa mensagem na cidade de Bordeaux no ano de 1861. E esse espírito, ele falando da beneficência, né? Ele fala que se nós tivéssemos como uma única ocupação tornar os outros felizes aqui no nosso mundo, nenhuma festa aqui do nosso mundo poderia nos trazer mais alegria do que a que nós temos quando nós levamos alegria a essas pessoas que passam por muitas vicissitudes e amarguras neste mundo. Esse espírito, ele também nos esclarece que quando nós estivermos a ponto de acusar Deus, né, por algum infortúnio ali que nós estejamos passando, que é para a gente parar por um minuto e que a gente lance um olhar ao nosso redor, para que a gente veja quantas misérias ainda há para aliviar. Quantas crianças existem pobres, sem família? Quantos idosos existem sem qualquer mão amiga para auxiliá-los? Por isso, ele pede para que a gente não reclame, né, contra nada, contra ninguém e nem contra a providência divina. E sim, para que a gente faça a nossa parte, para que a gente ampare e principalmente para que a gente agradeça a Deus a oportunidade de servir, né? De poder servir, porque nós poderíamos estar na situação inversa, né? Olha que bonito aí esse ensinamento. E Kardec também coloca nesse capítulo uma mensagem do Espírito Caritas. Ele recebeu essa mensagem no ano de 1861 na cidade de Lyon. E esse espírito Caritas, ela vai falar pra gente que há várias maneiras de a gente fazer a caridade. E que muitos dentre nós confundem caridade com esmola. Mas ela fala que existe uma diferença entre essas duas ações. Porque a esmola, ela diz, ela é útil, né? Porque ela traz ali o alívio para os pobres. Mas quase sempre a esmola ela é humilhante, tanto para aquele que dá, como para aquele que a recebe. A caridade, ela fala, ao contrário, ela liga o benfeitor ao beneficiário. E ela se disfarça de muitos modos. Ela diz assim que a gente pode ser caridoso com os parentes, com os amigos, quando nós somos indulgentes, ou seja, quando nós
perdoamos as fraquezas dessas pessoas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Ela diz que nós espíritas, nós podemos ser caridosos, procedendo de tolerância para com todos aqueles que pensam diferente de nós. Nós podemos ser caridosos quando nós disponibilizamos os conhecimentos, né, da doutrina para as pessoas embasarem a sua fé, mas sem chocar, sem investir contra as suas convicções. Ela diz, eis aí um dos aspectos da caridade. Ela, nessa mensagem, ela dá um depoimento, ela narra uma experiência dela. Esse espírito, ela fala que ela participa de muitos grupos, né? Ela acompanha muitos grupos aqui na Terra que praticam, né, a ação no bem, que praticam a caridade. E ela diz que ela participa várias vezes a cada semana numa reunião de senhoras assim de várias idades. E essas senhoras, elas trabalham bastante, elas trabalham depressa, elas trabalham com alegria, tem ali as mãos ágeis, ela fala. E elas estão trabalhando porque elas estão vendo que o inverno ele está se aproximando. E ele vai ser muito rigoroso, né, para alguns lares pobres. Então, aquelas mães pobres, elas se inquietam, elas choram, pensando ali nos filhinhos que durante a estação do inverno vão sentir frio, vão sentir fome. Mas Deus não as deixa desprovidas, desprotegidas. Deus inspira ali os bons espíritos. E esses espíritos se aproximam dessas mães aí, né, em sofrimento, pobres, inquietas, e inspiram para elas, tende paciência, né? Porque Deus inspirou outras mulheres. Elas se reuniram, elas estão confeccionando roupinhas. E aí, nesses dias, quando a terra, né, está ali coberta de neve, né, essas mulheres trabalhadoras, elas vão surgir, trazendo ali, né, o resultado do trabalho delas, que é todo esse material para ajudar essas famílias, essas pessoas carentes e necessitadas. Então, olha que bonito, né, nessa mensagem. E aí nós vamos concluir o nosso encontro, e para isso eu gostaria de lembrar uma colocação feita pelo Espírito São Luís, numa mensagem, né, onde ele diz assim, que o verdadeiro cristão, ele vê somente irmãos em seus semelhantes. Ele não procura saber, para poder ajudar o necessitado, qual a crença que esse necessitado tem, como é que esse necessitado pensa, né? Ele ajuda, né? Seja quem for e onde for. Então, esta é a reflexão que nós trazemos para hoje, né? Nós esperamos que essa abordagem, ela desperte em nós a vontade de fazer o bem, de ajudar materialmente, né? Principalmente aqueles que mais precisam. Porque todo bem que nós dispensarmos aos nossos irmãos em humanidade vai se reverter em bem para nós, aqui e no plano espiritual. Mas vamos lembrar, né, o que disse Jesus e o que disse também os amigos espirituais, que nós precisamos fazer o bem sem ostentação e tomando todo o cuidado de não humilhar aquele que vai receber, porque é nisso que consiste a caridade moral, que é principalmente o respeito ao próximo. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agora, nós vamos fazer a nossa parte, né? Nós vamos ajudar com a nossa vibração as pessoas que também precisam. E quando nós fazemos a nossa vibração, nós também estamos praticando aí
uma forma de caridade, né? Então vamos nos preparar dizendo assim: Senhor, nos ampare no propósito de servir, que em seu nome e com o auxílio dos bons espíritos, nós possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados que nós. Então vamos lembrar daqueles que sofrem. Pai, há quem está muito infeliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. Então, de toda a nossa alma nós te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a suavização para as suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Vibremos por todos eles. Vamos agora lembrar dos hospitais, dos lares, onde os enfermos esperam um conforto e querem sarar. Então, Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles o alívio para os seus males. E que, se for permitido por tua lei sábia e santa, que eles recuperem a saúde. Vibremos por todos os doentes. E quanto a nós, Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocastes dentro da nossa alma. Nós queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim nós poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por esses momentos de vibrações em que pudemos nos doar, que outras pessoas também tenham momentos assim. E aí, nós nos despedimos na tua paz. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. Fiquem na paz de Jesus.